Saudações, turma! Mais uma vez estamos aqui de volta depois de muito tempo. Desta vez com uma novidade diferente. Não estarei a resolver ou a dar aula como tal, mas sim a resolver o exame da 12ª classe, a primeira época do ano 2018. Então, não vamos resolver todos os exercícios e vamos fazer tudo para minimizar e termos um tempo muito curto do vídeo. Então, vamos simplificar aqui algumas coisas, de modo que não esteja a explicar muita coisa de uma única vez. Ok. Então, temos aí a questão número 1. Questão número 1 diz o seguinte: qual é a operação lógica que só é verdadeira quando associa duas proposições com o mesmo valor lógico? Então, nós queremos saber, já sabemos de antemão, que as operações lógicas que conhecemos, ou que nós já estudamos este ano, temos a conjunção, a disjunção, a equivalência e a implicação. Então, temos todas as operações lógicas. Então, eu quero saber qual é a operação lógica que só é verdadeira quando associa duas proposições com o mesmo valor lógico. Quer dizer, se eu tiver, por exemplo, uma proposição que é verdadeira e a outra que é verdadeira, então está a dizer que essa solução é verdadeira. Se eu tiver também proposições que são iguais, falso, falso, que também vai ser verdadeiro. É o que está a dizer aqui. Está a dizer o seguinte: qual é a operação lógica que só é verdadeira, aqui temos aí que essa solução, né, que só é verdadeira quando associa duas proposições com o mesmo valor lógico. Associa duas proposições com o mesmo valor lógico. Então, não importa se ambas são verdadeiras, essa solução é verdadeira. Se ambas são falsas, essa solução é verdadeira. Então, que tipo de proposição é? Então, nós já aprendemos isso. Quando esses dois forem iguais, então, aqui for verdadeiro, então essa proposição ou essa operação é de equivalência. Porque nós já definimos isso nas aulas, que é equivalente quando ambas as proposições forem iguais, né? Então, se essas proposições forem iguais, então são equivalentes. Ok. Indo para a questão número 2. Quem tiver mais dificuldades, lembre-se nas tabelas de verdade, né? Tabela de verdade, em que nós temos P, temos Q, temos P equivale a Q. Então, onde temos verdade, verdade, falso, falso. Verdade, falso, verdade, falso. Então, aqui na equivalência, dizemos que só é verdadeiro quando ambas as proposições são iguais. Se este for igual a este, então é verdadeiro. Se este for igual a este, é verdadeiro. Caso contrário, é falso. Então, isso nós já vimos. Então, é só lembrarem desta tabela. É o que está a dizer ao nosso exercício. Então, o exercício já está resolvido. Número 1. Vamos para o número 2. O número 2 diz o seguinte. Ok, 2 diz o seguinte: qual é a negação de P implica Q? Então, eu quero saber qual é a negação desta proposição. Então, para eu saber qual é a negação desta implicação, eu tenho que saber qual é a propriedade da implicação. Esse é o primeiro passo.
Então, a propriedade da implicação, nós temos que escrever P implica que isso é o mesmo dizer não P ou Q. Assim. Então, depois de eu escrever a propriedade da implicação, temos dizer que este é igual a este. Ou posso dizer assim, este é equivalente a este. Né? São equivalentes. Não há nenhuma diferença aqui. Então, como é que eu posso negar? Daqui é difícil eu negar. Mas depois de ter aqui a sua propriedade, que este é equivalente a este é fácil fazer a sua negação. Então, fazendo essa negação, ficamos com não P ou Q, assim. Então, eu quero negar essa proposição. Então, ficamos com negação com não P, ficamos com P. Negação com um sinal de disjunção, ficamos com conjunção. Negação com Q, ficamos com não Q. Então, distribuímos esse sinal de negação aqui dentro de parênteses. Então, ao fazermos essa distribuição, o resultado pode ser este. Então, este aqui é a solução, que é a negação desta proposição aqui de equivalência. Ok. Terminado o número 2, vamos para o número 3. Ok, vamos verificar aqui o número 3. Bem, o meu telefone está sem carga, mas deixa eu ver aqui. Ok, acho agora já dá para continuar. Ok, então, dando continuidade aqui para o número 3. Número 3. O número 3 diz o seguinte: das expressões algébricas seguintes, quais é que são idênticas? Idênticas também dizer o seguinte, para verificarmos se esta primeira equação, ou essa primeira expressão, é idêntica a esta segunda expressão. Então, para eu saber isso, eu tenho que verificar para todas as linhas. Ali onde eu encontrar logo é aí mesmo. Não há necessidade de bem, pode haver necessidade de eu identificar, de eu experimentar todas. Mas pode ser que seja logo opção A, pode ser que seja logo opção B. Então vai depender, né, de onde tem a opção correta. Então, como é que eu vou fazer essa experiência? Eu tenho aqui x ao cubo mais 1. Está a dizer que pode ser idêntico a x mais 1, x ao cubo, aliás, x ao quadrado, menos x mais 1, assim. Então, eu quero saber se esses são idênticos. Quer dizer, esta primeira expressão ser idêntica a essa segunda expressão. Como é que eu vou saber isso? Eu posso resolver este aqui para ver se vou encontrar este. Eu posso desenvolver este aqui para ver se vou encontrar este aqui. Então, para mim, tanto faz. Então, eu vou desenvolver aqui essa segunda expressão para ver se eu encontro essa expressão aqui. Então, vamos fazer esse desenvolvimento. Então, aqui eu tenho x mais 1, que está a multiplicar por x ao quadrado, menos x mais 1. Assim. Então, esse desenvolvimento vai ser feito da seguinte forma. O primeiro x deve ser multiplicado por todos os valores que estão aqui, dentro de parênteses. Vamos fazer essa distribuição. O 1 também vamos distribuir aqui dentro. Então, como é que será? Será x vezes x ao quadrado, ficamos com x ao cubo. Esse primeiro x com esse primeiro x. X vezes menos x ao quadrado. X vezes 1 dá mais x. Então, o primeiro x
já foi multiplicado com todos os valores que estão aqui, dentro de parênteses. Vamos levar o 1, também vamos distribuir aqui dentro. 1 vezes x ao quadrado dá mais x ao quadrado. 1 vezes menos x, menos x. 1 vezes 1, mais 1. Então, já fiz a multiplicação. O que está acontecendo aqui? Aqui só é possível resolver aqueles valores que têm o mesmo grau, né? Então, o x ao cubo, não temos outro x ao cubo, então vamos manter o x ao cubo. Então, vamos ter aqui x ao cubo. O x ao quadrado, resolvemos com o x ao quadrado. Este é negativo, este é o positivo. Então, são simétricos. É dar zero isso aqui. Cortando esses dois. O x só podemos resolver com x. Esse é positivo, esse é negativo. Também são simétricos. Então, só ficamos com este 1. Então, mais 1. Então, conseguimos perceber nós que esta expressão é idêntica a esta expressão. Então, ficamos com opção A. Que é esta opção aqui. Ok. Então, vamos para o número 4. O número 4 não precisamos resolver. É só indicar a opção correta. Né? O meu marcador aqui. O número 4 diz o seguinte. Qual é a expressão algébrica irracional? Então, nós temos vários tipos de expressões algébricas, né, que nós estudamos. Existem expressões algébricas fracionárias. Fracionárias nós dizemos que são aquelas que têm variável no denominador, né? Então, quando tem variável no denominador, nós chamamos de expressões algébricas fracionárias. Também vimos expressões algébricas racionais, né? Racionais, irracionais. Vimos muitas outras expressões algébricas. Então, para o nosso caso, nós queremos expressões algébricas irracionais. Então, a expressão algébrica irracional é aquela em que a variável está dentro de uma raiz. Então, se dentro de uma raiz ou dentro de um radical tiver uma variável, então é uma expressão algébrica irracional. Então, se nós procurarmos aqui em todas essas opções, para vermos qual das opções tem variável dentro de uma raiz. Então, conseguimos perceber que aqui essa raiz não tem variável aqui dentro. Aqui não tem raiz. Aqui temos uma raiz com uma variável aqui dentro, que é o x ao quadrado. Então, logo a opção correta é esta aqui. Ok. Dando continuidade, vamos resolver agora o número 5. Ok, vamos colocar aqui. Número 5. O número 5 diz o seguinte. Qual é o domínio da expressão? Então, queremos o domínio dessa expressão. X sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 menos raiz quadrada de 1 menos x. 1 menos x. Assim, queremos o domínio dessa expressão. Como é que nós vamos calcular o domínio dessa expressão? Bem, para eu calcular o domínio dessa expressão, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Saber quando tenho uma raiz em que o seu índice é par, nós dissemos que levamos o que está dentro da raiz, dissemos que é maior ou igual a zero. Então, quer dizer que
Para eu calcular o domínio dessa expressão será 1, o que está dentro da raiz aqui, 1 menos x é maior ou igual a 0. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, ele deve ser maior ou igual a 0. E vamos calcular o domínio deste denominador. Como é no denominador, e nós sabemos que não existe um número que é divisível por 0. Então, não existindo, então não podemos levar o denominador e dizer maior ou igual a 0. Porque se maior ou igual a 0, significa que está começando de 0. Então, ele deve ser maior que 0. Então, vamos levar a expressão, que é x ao quadrado mais 1, deve ser maior que 0. Assim. Então, daqui é só resolver essas duas equações, em que a primeira será menos x vai ser maior ou igual, levamos 1 para o segundo membro, ficamos com menos 1. E vamos resolver este aqui. Só que eu vendo esta segunda inequação, consigo perceber que aqui não vou ter zeros da função. Porque eu passando este 1 para o segundo membro, por exemplo, eu vou ter menos 1. E depois não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, este aqui eu não vou lhe usar. Não há necessidade. Porque, para este caso, o domínio pode ser qualquer número real. Certo? Pode ser 0, pode ser qualquer número real. Aqui vai satisfazer. Aqui. Tá? Ok. Então, vamos dar continuidade aqui. Aqui o x não pode ser negativo. Multiplicamos isso toda a expressão por menos 1. Multiplicamos toda essa expressão por menos 1. Menos 1 vezes menos x dá x. Menos 1 com este sinal aqui, maior ou igual, ficamos com menor ou igual. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Então, este aqui é que é o domínio desse nosso exercício. Então, a opção correta aqui, para nós, é a opção A. Esta opção é correta do domínio desta solução. Ok. Dando continuidade, vamos resolver o número 6. Número 6, temos aqui. Aqui é igual a soma das raízes, também vou dizer x ao cubo mais x ao quadrado menos 6x igual a 0. Então, o que está a dizer aqui? É para eu resolver a primeira equação, encontrar os zeros desta equação. Quando falamos de zeros da equação, vamos dizer o mesmo, raízes desta equação. Depois de encontrar raízes dessa equação, eu tenho que fazer o quê? Tenho que somar essas raízes. Como é equação cúbica, então significa que eu vou ter 3 raízes, 3 zeros da função. Ok, então vamos resolver. Temos algo em comum, né? Que é x, então evidenciamos o x. Vamos dizer x, abrir parênteses. Colocamos aqui o x ao quadrado, para multiplicarmos por x dá x ao cubo. Colocamos aqui o x, que multiplicamos com x dá x ao quadrado. Para dar menos 6x, tem que colocar aqui menos 6. Isso igual a 0. Porque o x multiplicado por essa expressão que está aqui dentro, vamos encontrar esta nossa equação que nós temos aqui em cima. Então, daqui, vamos dizer que o primeiro x igualamos a 0. Esse primeiro x igualamos a 0. Ou o que está dentro de parênteses, x ao quadrado mais x menos 6, também igualamos a 0. Após fazermos isso, já temos o primeiro zero da função.
que é 0, ou, e aqui como equação quadrática, vou obter 2 zeros da função. Então, há várias formas de como resolver isso. Posso usar soma e produto, que é mais simples, mas quem não quiser pode calcular delta, x1, x2, não tem nenhum problema. Então, usando soma e produto, teremos x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Então, x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Então, para este caso, vamos substituir aqui. x1 mais x2 vai ser igual. O valor de b na nossa equação é 1. Colocando aqui no lugar de b, ficamos com menos 1. Vamos para o valor de a, não há necessidade de colocar, porque é 1. Como é 1, podemos não colocar. Para o produto, x1 vezes x2 é igual. O valor de c é menos 6. O valor de a também não há necessidade de colocarmos. Mas, como eu digo, quem não entender desta forma, pode calcular delta. Tenho aulas aqui, é só ver a playlist nas classes da 10ª classe. Nos vídeos da 10ª classe tem lá como calcular delta, x1, x2. Então, pode ver esses vídeos, eu explicando como se resolve. Então, daqui o que eu tenho que fazer é o seguinte. Na soma das raízes, eu tenho menos 1. No produto das raízes, eu tenho menos 6. Então, eu quero saber o que é que eu vou somar, dar menos 1. Esses mesmos números que eu somei deu menos 1, vir multiplicar dá menos 6. Então, consigo perceber que aqui eu vou ter menos 3 e aqui 2. Né? Menos 3 e aqui 2. Se eu somar menos 3 mais 2, vou dar menos 1. Se eu multiplicar menos 3 vezes 2, vou dar um menos 6. Então, eu tenho raízes. Quer dizer, x1 vai ser igual a 0, ou x2 igual a menos 3, ou x3 igual a 2. Então, esses são as raízes da nossa equação, né? Dessa nossa equação aqui. Então, após encontrar as raízes, o que ele quer? É que nós somemos essas raízes. Então, vamos somar. Somar o x1 mais x2 mais x3. Então, fazendo essa soma, ficamos com 0 mais menos 3 mais 2. Então, essa operação vai ser igual a 0 menos 3 mais 2, isso dá menos 1. Ok, meu marcador, menos 1, aqui. Então, a solução é só procurarmos aqui a opção correta, a opção A.